tema da minha mensagem hoje é criando filhos para a glória de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Deuteronômio 6, 6 diz assim: E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, a palavra de Deus deve estar sempre diante de nossos filhos. E repare como diz a Escritura. O texto começa dizendo assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, é necessário que nós, pais, sejamos os primeiros a sermos cheios da palavra de Deus, para que daí então nós possamos ensinar os nossos pequenos. Então, que você de fato encare o crescimento espiritual como o alvo da sua vida, como aquilo que vai nortear todos os seus passos, todas as suas decisões, e principalmente em relação a filhos, como eu estou dizendo aqui. Você sabe, nós vivemos em uma época muito nebulosa em relação às famílias. Casais não têm tido filhos. Mães cristãs têm preferido ser mães de pet ao invés de mães de crianças, apenas como uma tentativa de saciar, uma tentativa frustrada de saciar o instinto materno que toda mulher tem. Só que como ela quer cumprir o seu instinto maternal, mas ela não quer deixar o empoderamento feminino que vive na cabeça dela, ela então usa o cachorro para poder dizer assim: eu cuido, mas eu não tenho as responsabilidades de uma maternidade autêntica, genuína. Essa, na maioria das vezes, é a realidade das mulheres que decidem cuidar de animais e não ter crianças. E também por muita preguiça, porque filho, criá-los, educá-los é algo trabalhoso demais. Daí você junta-se a isso: homens feministas e frouxos. Uma geração onde há machos beta e fêmeas alfa. A consequência não podia ser outra, a não ser crianças desorientadas, sem rumo, e a pior geração de jovens que nós já vimos. Olha a juventude que nós temos escolhido. É a juventude mais mimimi, mais frescurenta que existe no planeta. Por quê? Porque os pais têm deixado de buscar a Deus e educar os filhos segundo a Escritura. A nossa cultura, ela perdeu os seus recursos no que diz respeito à criação de filhos. A nossa nação, ela tem funcionado como um navio sem leme, rumo ao precipício, ao naufrágio. Tão certo como 2 são 4, assim é o resultado dessa geração, se nós aqui não mudarmos. Se nós não agirmos diferentes. O patriarcado foi jogado de lado. Hoje não se pode mais usar a expressão o chefe da família, porque soa como machismo, imperialismo, patriarcal ultrapassado. E então as mulheres tratam os maridos de qualquer jeito, desrespeitam, não honram, como diz a Escritura, como cabeça do lar. E aí depois ela pergunta: por que meus filhos não me obedecem? Ora, porque você é o primeiro exemplo de submissão dentro do seu lar. E como você não demonstra respeito para com seu marido, como que você quer que os seus filhos respeitem você e respeitem o próximo? Não vai. Você sabia disso, irmã? Você é a primeira responsável pela obediência dos seus filhos, pela educação deles, de como eles vão tratar as outras pessoas, com base no quê? Com base na forma como você trata o seu marido. Daí você taca a panela nele. Você fala com ele de qualquer jeito. A voz que mais ressoa lá na sua casa é a sua. Aí depois você não sabe. Por que o meu filho não respeita ninguém? É porque ele tem visto exemplo dentro do lar. Em contrapartida, nós, homens, nós somos o primeiro exemplo de abnegação, de amor incondicional, como diz Efésios, que os maridos devem
amar as esposas a ponto de se entregar por elas. Os maridos hoje, eles passam horas no celular, vendo TV. Consegue ficar 2 horas na frente da TV sem levantar para ir ao banheiro, assistindo uma partida de futebol, mas não consegue almoçar sem o celular do lado e conversando com a esposa. É por isso que as famílias têm a cada dia mais se perdido. A nossa cultura jogou no lixo o que nós aprendemos de nossos avós. Pastor, mas nós vivemos outra época. Isso é verdade. Mas se você é um pouquinho mais velho, você está no meio da linha do tempo ali, e consegue fazer um comparativo como era antes e como está agora, eu tenho certeza que você também vai chegar, vai entender que antes era melhor. Não tem como. Olha, eu não sou tão velho assim, eu tenho apenas 36 anos. E eu lembro que o meu avô, com 10 filhos, eu nunca ouvi gritando com nenhum dos filhos, mesmo grande. Ele olhava, marmanjo, pai de família, obedecia. Tá certo que eu acho que minha mãe era um pouco meio radical, mas ela me obrigava a cumprimentar todos os policiais que eu via na rua. Cumprimento, polícia! Ah lá! Porque ela disse que o pai dela ensinou ela a pedir benção para a polícia. Isso aí acho que era demais, né? Mas ali estava algo representativo. A autoridade. A polícia é uma autoridade governamental. Casais, eles têm pânico da temível adolescência. A criança começa a chegar nos 10, nos 12, dá até tremedeira. Ah, e agora? Vai entrar nesta bendita época. Ainda que a experiência da maioria das famílias, fora e dentro da igreja, possa ser de fracasso com filhos adolescentes, eu venho falar para você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, nós não precisamos seguir o mesmo caminho. Nós não precisamos ter uma família fracassada porque os nossos vizinhos fracassaram, porque nossos parentes fracassaram e talvez os nossos pais fracassaram conosco. Nós temos o dever e a obrigação de sermos um instrumento para que a geração posterior venha a ser melhor do que essa a qual vivemos. E como nós vamos conseguir essa mudança? Vai ser algo indolor? Sem trabalho? De forma alguma. Algo que vai nos custar muito. Mas se eu e você não estivermos dispostos a pagar o preço por educar os nossos filhos de acordo com a Escritura, pode ter certeza, não colheremos bons frutos lá na frente. Se não plantamos, se plantando, ainda há a possibilidade de talvez não colhermos aquilo que queríamos. Se não plantarmos, é certeza de colhermos apenas coisas ruins. E com base nisso, quero passar alguns princípios aqui. Põe primeiro ali, Miguel, por favor. Primeiro princípio, a Escritura precisa ser o fundamento da criação dos nossos filhos. A Escritura precisa ser o fundamento. É com base nela que você vai ensinar todas as outras coisas. Não, ela não é apenas uma matéria que você vai dar aos seus filhos. Olha, agora é português, agora é matemática. Ah, agora tem a lição bíblica, tá, filho? Vamos fazer isso aqui. Não é assim. A Escritura deve ser o nosso fundamento. É dali que nós ensinaremos eles a fazerem todas as outras coisas. Eu vi uma reportagem a respeito do Talibã, ou Estado Islâmico, não lembro, onde é só um comparativo, né? Claro que eles fazem errado. Onde o repórter dizia que esses terroristas, seus filhos começam a ser treinados com 8 anos de idade. 8 anos. Treinamento duro. Com 12, eles estão aptos a servir o exército deles. Claro que é de forma errada. Mas olha as nossas crianças. Com 12 anos, talvez o máximo que elas sabem é que entrou um casal de cada animal na Arca de Noé. Elas não têm conhecimento profundo algum, ainda que sejam pequenas, mas nós precisamos fazer da Escritura o nosso fundamento. Educação é a busca pela verdade
Guarde isso. Educação é a busca pela verdade que visa o crescimento em virtude, para que nós venhamos a melhorar como seres humanos. Este é o grande objetivo. A escola, o máximo que ela pode te dar é intelecto, para que você passe no vestibular, para que você passe no concurso público. E é claro que isso tem o seu valor. Mas educação é a busca pela verdade que visa o crescimento em virtude. E isso deve ser o centro da criação dos nossos filhos. O seu objetivo ao ter uma criança não deve ser um objetivo mesquinho, apenas em ver a sua criança, uma criança bem comportada diante dos amigos, na sua casa, na casa dos outros ou em festas. Meu querido, se o objetivo da educação fosse apenas fazer com que crianças fossem bem comportadas, é mais fácil nós levarmos as nossas filhas para um domador de animais. Eles sabem fazer isso, que é uma maravilha. Eles pegam cavalos selvagens e faz o bicho até dar marcha ré. O objetivo não pode ser simplesmente isso. Educar é ensinar os filhos a enxergarem o próprio coração. Porque a partir do momento que eles aprendem não apenas que estão errados, mas o porquê erraram, então a mudança começa acontecendo interiormente. O comportamento, a parte externa, é apenas uma consequência da mudança interior. Marcos capítulo 7, versículo 21. Olha o que a Escritura vai dizer. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmias, arrogância e insensatez. Pois é de dentro do coração. Você consegue ver que o seu filho, a sua filha, ele não tem apenas um problema comportamental? O problema dele não é esse. O problema é que dentro dele há algo chamado pecado. E o seu filho, desde criança, precisa ouvir que ele é pecador. Você precisa mostrar para ele que ele não é essa belezinha que todos acham. Que ele não é esse tchucu-tchucu, esse amor à criança perfeita. Seja verdadeiro com seu filho, isso é importantíssimo. Ele precisa reconhecer que ele é mau. Olha, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos, eu levei meu filho mais velho na FEBEM, fui pregar para os internos lá, fiz questão de levá-lo. E diante daquele monte de jovens da idade dele, 12, 13, 14, 15 anos, eu disse a ele, sabe qual a diferença destes para você? Graça de Deus. Você não é melhor do que eles em nada. Se Deus, em sua infinita graça e misericórdia, não olhasse para você com favor, a possibilidade de você estar nesse lugar era a mesma. Porque o seu coração é igualzinho. Igualzinho. O seu, dos seus irmãos, o meu, de todos nós, exatamente igual. Portanto, tudo que é de ruim procede de dentro. Então é de suma importância que nós venhamos a aprender a lidar com essa questão em nossos filhos. Com a questão do coração. Para que eles aprendam não apenas o erro, mas o porquê do erro, que é o mais principal. O comportamento de uma pessoa é apenas a expressão externa do seu próprio coração. Já viu aquelas pessoas? Eu perdi a cabeça, falei uma de besteira. Não, querido. Você apenas foi o que você é. Você apenas foi o que o seu coração está cheio. Apenas isso. É necessário que haja uma mudança interna para que você venha externar um comportamento melhor. É de fundamental importância ensinarmos nossos filhos a pedir desculpas. Irmãos, crianças têm uma baita dificuldade de falar desculpa. Ainda que ela nem saiba o significado da palavra. É impressionante. E quando eu digo criança, eu estou falando das nossas crianças aqui. Que eu vejo. Começando pela minha casa. Oh Deus, para falar, você errou, pede desculpa para o seu irmão, mas vai chorando. Você é adulto, você é assim. E as crianças são exatamente do mesmo jeito. Aprender a pedir desculpas é fundamental. Mas aprender a pedir desculpas não significa que aprendeu a se arrepender. Oh, tem uma grande diferença.
As nossas crianças e até nós podemos aprender a pedir desculpas de forma mecânica, apenas para cessar uma discussão. É o marido, é a esposa que começa a falar, e você, me perdoa, estou errado. Você não está nem aí, você nem pensou no assunto. Mas você quer sossego. E como você quer sossego, você faz o quê? Arrego, desculpa. Pedir desculpa não significa que aprendeu a se arrepender. É interessante que o arrependimento, ele é mostrado não apenas através de um ato de se pedir perdão ou de lágrimas que caem do rosto, mas ele é confirmado através das nossas atitudes, das nossas mudanças. Quer saber se uma pessoa se arrependeu de forma verdadeira? É que ela muda a atitude. Do contrário, ela apenas aprendeu a cessar uma discussão e não a resolver um problema interno. Em Mateus capítulo 15, Jesus denuncia os fariseus porque ele diz assim: vocês são como um copo, que o exterior do copo está limpo, mas dentro ele está cheio de sujeira. Nós podemos, por fora, aqui assim, sermos um copo limpo. E por dentro. Os nossos filhos também é a mesma coisa. O filho errou, óbvio que ele deve mudar o comportamento. Os pais devem mostrar o porquê ele errou. Mas o problema vai além do que é externo. Quem tem aqui mais de um filho sabe como é. É impressionante, tem vários brinquedos na casa, assim como nós temos aqui. E às vezes tem aquele carrinho que faltam 2 rodas, que ninguém liga. Meu irmão, é uma criança ir e pegá-lo, automaticamente as outras, e foca. Esse que eu quero. Se você tem mais de um filho, você sabe que eu estou falando a verdade. Ou o desafio, você fica aqui com as crianças um dia só. Vai ver os nossos anjinhos e anjinhas. Adão pecou. E por conta do pecado de Adão, essa natureza pecaminosa passou a todos, sem exceção. Da criança mais bonitinha ao adulto mais perverso. O pecado afetou a todos. Orientar os filhos em direção a Deus é livrá-los de serem um sepulcro caiado, como Jesus cita. O sepulcro caiado é apenas um caixão fedido. Às vezes por fora é bonitinho, mas por dentro que tem a podridão. Então, educar as crianças bem educadas, segundo a Escritura, é estar preocupado mais do que com a aparência, mas sim com aquilo que vai dentro. Você sabia que em competições de barco à vela, o vento ele tem a sua importância? Só que mais importante do que o vento é a forma como que nós ajustamos as velas? Da mesma forma funciona em relação à educação dos nossos filhos. Influências, ventanias, eles vão receber de todos os lados. Se você os manda à creche, lá eles vão receber. Pré-escola, escola, faculdade ainda, muito. Mas ainda que as ventanias sejam inúmeras, eu e você precisamos ajustar bem as velas dentro de casa, para que quando ele pegar uma tempestade, ele saiba como se comportar. Por isso, é de fundamental importância você olhar quais influências seus filhos têm recebido. Quem são os seus amigos? Amigos físicos, mas também virtuais. Com quem ele fala, com quem ele conversa. Com quem ele gasta tempo. O que ele assiste. Daí você deixa lá o seu bebezinho assistindo Felipe Neto, meu irmão. Vai ser o quê da vida? Esquerdista? Claro. Você deixa assistindo essas coisas que não prestam. Você vai esperar que vai colher boas coisas? Não vai. Olha as companhias. Olha as conversas. Proíba algumas amizades, se necessário for. Meu filho uma vez era pequeno, maior. Então, minha esposa foi fazer o cabelo na casa de uma moça lá. E foi só esse tempo, ela levou meu filho, voltou depois. Ele chegou da casa da moça. Lembra aquela música? O Creu. Você lembra? Creu. Lembra? Você lembra, né? Pecador igual eu. Você que não quer levantar a mão de vergonha. Daí tá lá. O menininho chegou em casa. Pai, vem ver que eu aprendi. E o quê? Creu. Ele dançou na velocidade 1, o tapa foi na velocidade 5. Não vai fazer mais progressivo naquela mulher. Vai na outra, que é mais longe. Companhias. Algumas, meu querido, que apenas evitando.
O mundo venta forte, mas ainda assim, se nós ajustamos as velas dentro de casa, tem a possibilidade, sim, dos nossos filhos serem diferentes. Olha o exemplo que a Escritura dá a respeito de José. Meu querido, se coloque no lugar de José. Lembra José do Egito? Diz a Escritura que os seus irmãos não gostavam dele. Seus irmãos queriam matá-lo. Aí tinha um ou outro mais bonzinho ali que disse assim, não, calma aí, mata não, gente, vamos vender. Opa, assim nós temos algum lucro. Então José é vendido. Uma caravana ismaelita o compra. Chega no Egito, ele é revendido. Foi apenas uma moeda de troca para ganhar dinheiro em cima dele. Então ele começa a prosperar na casa de Potifar. A Escritura diz que ele era bonito, de aparência, formosura, de rosto, de corpo. E então a Escritura diz que ele começa a prosperar. E de repente, a mulher de Potifar queria tanto sair com ele, que ela faz o quê? Tenta ele constantemente, todos os dias dizendo, deita-te comigo, deita-te comigo. Ele, sozinho, numa terra estranha, sem familiar nenhum por perto, diz, não. Um episódio onde, por carga d'água, ele está ali sozinho com a mulher, e a mulher o tenta novamente, ele corre, a mulher fica com a sua capa, e a primeira feminista da história está aí, começa a acusá-lo. Ele me estuprou. Mentira. Mentira. Por conta de sua honestidade, ele vai para a cadeia. Deus é com ele até na cadeia e o abençoa. A ponto que ele ajuda os presos. Os presos saem. E ninguém lembra dele. Meu irmão, se tinha alguém que a gente poderia dizer assim, esse aí pode ser amargurado. Esse aí tem motivo, gente. Como assim? Esse daí tem o direito de andar com a cara fechada, de não cumprimentar as pessoas. Olha tudo que ele passou. Ainda assim, ele não foi alguém amargo, muito menos ressentido. Não se tornou assim, sabe por quê? Tinha princípios que seu pai Jacó o ensinou desde criança. Que mesmo em uma cultura totalmente diferente da sua, ele se conservou, não retribuiu o mal com o mal. Eu vi uma frase uma vez que é muito verdadeira. Ela diz assim, eu sei quem você será daqui a 10 anos com base nos livros que você lê e nas pessoas com quem você anda. Sim, nós conseguimos fazer um prognóstico de quem você vai ser daqui a 10 anos. Com base nas suas companhias e com base nos livros que você lê. E eu digo livros, não apenas livros em geral, principalmente a Escritura. Se a Escritura não é o nosso fundamento, como diz o primeiro princípio, não é o nosso alicerce, não espere colher bons frutos, de forma alguma. Como cristãos, eu e você devemos lutar o tempo todo contra a influência secular e mundana que irão sobrevir sobre os nossos filhos. Precisamos, de fato, pegar um guarda-chuva e abrir para impedi-los de serem bombardeados o tempo todo. Daí está lá. O pai coloca o filho pagando numa escola integral que ensina o oposto daquilo que ele crê. Ele acredita no criacionismo, que Deus fez todas as coisas. Daí ele manda o filho lá para a Babilônia para ficar 2 períodos de forma integral, aprendendo o quê? Evolucionismo. Fala se não é burrice. Muita. Você está pagando para alguém ensinar ao seu filho algo diferente daquilo que você acredita? Ensinando famílias alternativas, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu e você devemos lembrar que Daniel, mesmo lá no cativeiro, onde jovens perdidos estavam ao seu redor, resolveu, como diz a Escritura, firmemente não se contaminar com aqueles manjares. Meu querido, se Daniel conseguiu, nós podemos fazer esse filtro e podemos ensinar os nossos filhos para que eles sejam diferentes mesmo em meio a essa geração perdida a qual vivemos. Eu e você não podemos, de forma alguma, dar uma carinha gospel para o mundo e trazê-los para dentro da igreja. Porque, infelizmente, é isso que tem acontecido muito. Eles pegam algo mundano, traz para dentro da casa do Senhor, só dá aquele talento, né? Aquele tapinha assim. Daí é onde nós vemos carnaval gospel, porque daí pode, né? Colocou a palavra gospel, joia.
carnaval gospel, namoro gospel, MMA gospel. Nós somos chamados para ser diferentes. E se nós não entendermos que não podemos negociar os nossos princípios, principalmente em relação aos filhos, pergunta se o Estado Islâmico negocia os seus princípios em relação aos xiitas. Pergunta se eles negociam. Se eles aceitam, não, calma aí. Ah, mulher tá bom. E a praia com aquela burca aparecendo só o olhinho? Não, vamos lá. Pelo menos põe aquela, é canga, né? Que chama que vai só na frente assim, né? Tampa a parte de baixo, a parte de cima não tem problema não. Eles negociam esses princípios? Não negociam. Agora os crentes acham a coisa mais normal do mundo. Ir à piscina, ir à praia, ficar de biquíni, tirar foto, postar nas redes sociais como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ainda põe um bendito versículo bíblico ainda, né? Qual que é a diferença de um biquíni para calcinha e sutiã? Só material. Só material. Você sairia para ir, irmã, de calcinha e sutiã? Não, né? Deixaria seu marido saindo de cueca aí? Cirolão, para cima e para baixo? Pastor, mas na praia é outro ambiente. Na Babilônia era outro ambiente. Daniel se manteve firme. José no Egito se manteve firme. Não negociou os seus princípios. Eu e você devemos seguir pelo mesmo caminho. Assim como Israel, nós precisamos rejeitar as coisas da cultura que são abomináveis ao nosso Deus. Não podemos negociar. Porque é uma brechinha que nós abrimos aqui, meu irmão, e uma porta vai se abrir lá na frente. Precisamos ser fiéis. Eu falo em relação a amizades, meu querido, se você não olhar as amizades dos seus filhos, você pode ser um pai cristão, genuíno, mas as amizades têm um poder destrutivo sobre a vida deles. Eu falo para vocês que eu conheço inúmeros filhos de pastor em clínicas de recuperação, dependentes de álcool, de droga, filhos de pastor, e não é qualquer pastor, não, pastor de verdade. Por que será? É porque às vezes ele com o coração ensinava aos domingos, mas o filho passava a semana toda, 5 dias na Babilônia. Tinha um rapazinho lá na rua da minha casa, e meu filho mais velho tem um WhatsApp, né? Eu deixei ele ter. Só que eu falo para ele, não põe senha, se por senha você fala para todo mundo, até para o menor. Não existe esse negócio de senha. Não existe. Então, de um dia eu pego lá o telefone lá, não é que um rapazinho da rua mandou uma mulher do capiroto? E você sabe, o capiroto ele vem em forma de anjo de luz, né? Bonito. Na hora eu liguei para o rapazinho. Ô Satanás, filho das trevas. Sério? Xinguei. Ô seu moleque, você nunca mais passa no portão da minha casa, senão eu vou arrebentar você. Vou acabar com a sua vida. Nunca mais. Eu vou ir na sua casa. Gente, sumiu o rapaz. Sumiu. Nunca mais o vi. Eu acho que ele passa na outra rua. Né? Não vou colocar a perder todo o trabalho que eu e a minha esposa estamos nos esforçando para fazer da melhor maneira possível, mesmo com nossas falhas. Segundo, terceiro, rapidinho. Segundo princípio, definindo o que é educação e criação dos filhos. Olha, não é o meu tema hoje a questão da disciplina física. Eu vou falar um dia apenas sobre isso, sobre repreensão física, sobre punição física. Mas você, pai e mãe, você precisa ter a consciência de que você também foi chamado a obedecer à Escritura. Os seus filhos, mas você também foi chamado para obedecer à Escritura. Portanto, se um filho seu faz algo errado, e você olha, é pecado, você tem a obrigação de mostrar a ele o erro, o porquê errou, e de acordo com a Escritura, puni-lo da forma correta. Há algumas punições que Provérbios diz: fustigarás teu filho com vara. E fustigar ali, o verbo original é nacar, que é golpear, bater, açoitar. Não tem essa história de, a vara é apenas simbólica. Simbólica nada. É para você fazer um símbolo nele, da vara ali. Para isso serve a vara. Então, se a Escritura diz
Isso aqui é digno de repreensão, de punição física. E você, pai, não o faz. Antes havia um desobediente. Seu filho quebrou o mandamento. Agora são dois. Porque se olhou, tadinho, gente, meu coração não consegue. Não sei se seu filho é assim, o meu, ele faz alguma coisa errada, ele já vem, de puta, pai, de puta. Desculpa, ele faz de puta, né? De puta, pai, de puta. Com aquela carinha de cachorro que caiu da mudança, sabe? 3 anos, mas já toma uma chinelada boa. Boa. Por quê? Ele errou. Ele precisa ser repreendido. Se nós, pais, não tomamos atitude segundo a Escritura, então serão 2 errados. A nossa cultura, infelizmente, e muito que eu falo da cultura cristã, ela reduziu a criação de filhos a dar alimentos, roupa, teto e um certo tempo de qualidade. Meu querido, se isso fosse educação, deixa o filho lá com a mãe e pega a cada 15 dias e paga as contas, paga uma pensãozinha, está resolvido. Educar vai muito além dessas coisas, como nós lemos aqui em Deuteronômio 6,6. Cristãos, quando muito, veem pai e mãe apenas como provedor. Qual que é a grande função do pai? Prover alimento, roupa, sustento. Meu querido, essa é a parte mais fácil. Te enganaram, talvez disseram diferente. Comprar roupa e sustentar uma boca é a parte mais fácil. E educar é uma tarefa árdua. E nós somos chamados, de fato, a pastorear os nossos filhos. Gênesis 18 vai convocar a mim e a você a ensinar os nossos filhos a guardar os mandamentos. Essa expressão, nós somos convocados. É uma missão. Não é opcional, eu posso ou não. Tem filho, meu querido? É a sua obrigação. É a sua missão. Ensinar o seu filho a guardar o caminho do Senhor, praticando aquilo que é certo e justo. Quando alguns irmãos perguntam para mim como eu faço com os meus filhos em relação à educação domiciliar, né? Meus filhos não frequentam a escola, eles aprendem em casa comigo, com a minha esposa. E eu sempre digo, olha, português e matemática é a coisa mais fácil do mundo de se ensinar. Dá um Google, um YouTube ali, meu irmão, facinho. Agora, ensinar virtudes é algo inerente de pai e mãe, que nós não podemos terceirizar para a escola, para a creche, para a tia, para a avó, para ninguém. Uma abordagem bíblica a respeito de criar filhos envolve comunicação, envolve diálogo, isso é de suma importância. Daí você ouve, então o pastor falou que tem que fazer isso aqui. Lá em casa você vira um ditador, que seu filho não pode falar nada, nunca fala. Tem hora que você tem que mandar ficar quieto mesmo. Mas tem hora que você tem que aprender a ouvir. E às vezes ouvir que você está errado. E aprender a reconhecer o erro. Ou você acha que nós, pais, não erramos? Meu irmão, eu perdi a conta. Perdi a conta de quantas vezes eu errei com os meus filhos. De quantas vezes que eu repreendi os 2 e era para repreender só um. Eu repreendi o errado, porque não ouvi, não dei ouvidos. E acabei punindo de uma forma até exagerada. E lá em casa, quando eu estou punindo os meus filhos, a minha esposa não fala nada. Esse é um princípio. Unidade. Se eu estou errado, ela está lá comigo. Quem mandou? Seu pai tem que fazer isso mesmo. Mas depois no quarto ela diz, seu ogro, onde já se viu, não precisava tanto. Nem foi isso que ele fez. E fala, ai meu Deus. Você pode perguntar aqui para qualquer um dos meus meninos. Qualquer um. Diversas vezes. Eu já fui lá na cama deles, com eles dormindo. Chamá-los dizendo, filho, pai errou. Pai não devia ter feito dessa forma. Perdoe-me. O pai de vocês também erra. Eu vou me esforçar para não cometer esse erro novamente. Nós precisamos também estar dispostos a pedir perdão quando o erro parte de nós. Diálogo é fundamental. Às vezes é briga entre irmãos. Em vez de chegar lá e resolver, né? Mas quem que pegou o brinquedo primeiro? Isso aí é justiça. Por que não conversar? Olha, por que você quis justamente depois que seu irmão pegou? Às vezes acontece o caso de um bater no outro. Por quê? Ou desrespeitar o outro, falar de qualquer jeito. Por que não conversar, dizendo assim, olha, o que bater no seu irmão ou na sua irmã
você acha que resolveria a situação? O que ele ou ela fez para te deixar tão chateado? Você não poderia usar um outro artifício? Não tinha nenhum outro caminho ao qual você poderia usar, a não ser o da agressão física no seu próprio irmão ou irmã? Essas coisas, elas vão tratando o coração dos nossos filhos. É por isso que nós vemos em Mateus capítulo 21, quando Jesus, ele conta a parábola dos 2 filhos, que ele diz assim, o pai dá uma ordem a 2 filhos. O primeiro diz, eu vou, e não vai. O segundo diz, não vou, depois se arrepende e vai. E ele diz, qual está certo? Então os discípulos usam a cabeça e dizem, o segundo. Ele falou que não ia, mas acabou indo. Consegue perceber ali que Jesus ele fez um apelo à consciência daqueles discípulos para que eles pudessem perceber qual era o erro? É isso que nós devemos constantemente fazer também em relação às nossas crianças. A parábola dos lavradores maus é a mesma coisa. A Escritura diz que um lavrador arrenda sua vinha, deixa ali para uns homens cuidar e sai. Depois ele vai e manda os seus trabalhadores receberem o fruto daquela vinha. Aqueles trabalhadores, eles fazem o quê? Espancam alguns e matam outros. O dono da vinha manda mais trabalhadores. E aqueles homens da vinha fazem a mesma coisa. Espancam alguns e matam outros. Por último, ele diz, mandarei meu filho. Pode ser que assim eles o respeitem. Chega o filho, aqueles homens dizem, vem aí o herdeiro, matemo-lo. Então, essa herança ficará para nós. E matam. Então Jesus diz esta parábola para os fariseus, e depois ele diz assim, o que faria o dono da vinha a estes homens? Olha a resposta deles. O esmagaria, os mataria de forma dura. E então Jesus diz assim, vocês fizeram. Mesma coisa que Natã fez. Tu és o homem. Então aqueles homens viram que eles condenaram aquilo que eles fizeram. É de suma importância para que haja uma mudança interna em nossas crianças, em nossos filhos, que nós venhamos a confrontá-los constantemente em relação às suas atitudes, para que eles possam ver o seu erro. Do contrário, serão apenas cãezinhos, bem adestrados, que chegam na igreja e dão a paz para todo mundo. É uma belezinha, não é? É lindo. Mas o que adianta o exterior do copo estar limpo e o interior está totalmente sujo? Devemos ser pais bíblicos. E pais bíblicos são pais que não negociam os seus princípios, em hipótese nenhuma. Se assim eu e você fizermos, queridos, nós seremos as maiores influências na vida de nossos filhos. Se eles verem que nós somos previsíveis, não há nada melhor do que ser previsível, do que seu filho saber, puxa, fiz tal coisa, já era, vou apanhar, chegar em casa. Melhor coisa, porque ele conhece, ele sabe o pai e a mãe que ele tem. Se eu e você formos pais e mães bíblicos, com toda certeza, seremos a maior influência na vida dos nossos filhos. Porque, ainda que você seja um brutamonte de forte, seus filhos irão crescer. Eu acho que eu coloquei uma figura ali na frente. Põe, por favor, Miguel. Pode pôr para frente aí. A nossa autoridade em relação aos nossos filhos, ela declina desde o momento que eles nascem. Em relação à imposição física, ela só tende a cair. Porque eles nascem e vão crescendo e nós vamos para o caminho oposto, envelhecendo e ficando mais fracos. Em compensação, a nossa influência deve aumentar. Para que quando eles estiverem casados com seus filhos, nós, sem erguermos a voz, vejamos que eles continuam obedientes, porque eles obedecem por conta da honra, por conta do respeito e por conta de saber que nós somos homens e mulheres de Deus e não negociamos os nossos princípios. Nós temos uma breve vida
E além de uma breve vida, temos uma pequena parte desta vida para influenciar os nossos filhos em casa. Rapidinho, filho de crente, via de regra, casa cedo. 20, 21 anos, eles estão dando linha. Então nós temos a obrigação de sermos os maiores influenciadores na vida deles. Cumprir a missão de educar é se doar, se gastar, em prol de alguém que talvez não dê a retribuição que você queria que desse. Isso é educação. Ser pai e mãe, acima de tudo, é perder. Ser pai e mãe é perder. É por isso que muitas cristãs não querem ser mães, preferem pet. Pet é uma maravilha, você joga 10 mil vezes a bolinha, a argolinha, ela traz de volta. O filho às vezes não faz isso. Você joga, às vezes ele sai bravo, batendo o pé. Ser pai e mãe é perder. Eu às vezes vejo pais dizendo assim: eu faria tudo pelo meu filho. Ou, se preciso fosse, eu doaria um rim para ele. Às vezes não precisa do rim. Ele precisa só que você faça menos hora extra. E chegue mais cedo em casa para jogar um futebol, para fazer uma trança no cabelo da boneca, para jogar uma partida de videogame. Não precisa de muita coisa. Eu vi uma vez uma história de uma criança que o pai dele era médico e trabalhava demais. E por conta de trabalhar demais, quase nunca estava em casa. E então, aquele menino começou a fazer algumas tarefas do lar, foi ganhando dinheiro, foi juntando. E um dia ele perguntou para o pai dele: pai, quanto é uma consulta do Senhor? O que você quer saber, moleque? Você vai consultar? Não, pai, quanto é? Eu não lembro o preço que ele falou, R$300, que seja. Tá bom. Alguns meses depois, o moleque chega com um porquinho, quebra, ou cheio de moeda, nota de 2, de 5. Pai, consegui R$300. Para que isso? O senhor pode ter uma hora comigo? Só uma hora. Vamos ficar juntos? Oh Deus, que triste é isso. Você não precisa doar um rim, meu querido. Comece doando um pouco mais de tempo, fazendo aquilo que talvez para você, é chato demais. Quer uma coisa mais chata que brincar com criança pequena? Joga bola para você ver, com uma criança de 3 anos. Terrível. Você joga a bola, ele chuta, você joga a bola, ele chuta, você joga a bola, ele chuta, você joga a bola, ele chuta. Você está cansado, com sono, bocejando, você joga a bola, ele chuta, você joga a bola, ele chuta. Você joga a bola, ele chuta. Filho, vamos entrar? Mais uma. Triste. Para a gente é triste. Mas para eles tem um valor fundamental. Eu e você temos que aprender a perder por amor aos filhos. Seja perder dinheiro, porque trabalhar menos é ganhar menos. Às vezes algumas escolhas profissionais em nossa vida, nós teremos que dizer assim: não. Não. Contei para os irmãos aqui alguns cultos. Tem um amigo de turma que ele serve em Brasília. Ele falou que por 2 vezes já o chamaram para trabalhar na presidência. E os irmãos são militares aqui, sabem. Meu irmão, ser segurança presidencial é ganhar bastante dinheiro. É viajar para o mundo todo. É conhecer, colocar o pé em todo o território, em todo o globo terrestre. E ele disse: puxa, 2 vezes já me chamaram. As 2 vezes eu rejeitei. Eu disse: por quê? Filhos. Filhos. A infância deles vai passar. Dinheiro eu posso conseguir, mas lá na frente. Ou, deixe-me viver aqui apenas de forma mais simples, mais humilde, apenas com o soldo de 2 adicionais e vida que segue. Essas são as escolhas que nós temos. Às vezes teremos que perder futebol. Por quê? Para ficar com a criança. Praia. Sabe, depois que você tem filho, você vai à praia, nunca mais você tem sossego, né? A gente vai à praia, hoje em dia, é só para olhar a criança. Esse é o objetivo. É só para isso. É para cá, aqui, aqui, na reta, aqui, rapaz, ó.
Empurras! É assim ou não é? Depois você tem filho, meu irmão, esquece. Que comer camarãozinho na areia? Enganar você não, perdeu o Playboy. Não dá. Põe lá uma sunga fluorescente nos meninos. Fica mais fácil enxergar. Essa é a vida de pai. É o custo. O trabalho dos pais é preparar os filhos para a vida. Eu quero encerrar isso aqui. Eu quase nunca uso recursos visuais, né? Mas põe para frente ali, Miguel, a primeira foto, por favor. Eu achei fabuloso essa estátua. Fabuloso. A criança é formada apenas das peças tiradas do pai. Isso daqui é a exemplificação do que é criar um filho de verdade. É tirar, dar, sem a esperança de receber. Filhos não são bumerangue, que você joga, ele dá a volta e para na sua mão de novo. Não. Filhos, a Escritura diz que são flechas. Você apenas atira e vai. Vai. Ou você aprende a se doar, ou você vai ser um pai e uma mãe frustrado. Frustrado. Mas eu investi tanto. Seu filho é bolsa de valores agora? Você investe e quer um retorno. Filho, é só isso, é só investimento. Isso é ser um pai bíblico. E uma mãe bíblica? Põe ali, por favor. Essa talvez uma das melhores charges que você vai ver na vida. Consegue ali? Entender? A menininha de super-herói com a capinha. Fala, mamãe, sua capa está ao contrário. É um avental. Ser mãe é isso. É ser a heroína que não tem um arco e flecha na mão, uma espada. Oh Deus, mas que o rodo acompanha você, irmã, para todo lado. A vassoura parece a extensão do seu corpo, é ou não é, irmãs? Você solta a vassoura parece aquela vassoura mágica, ela volta. Lembra Davi? A Escritura diz que os soldados de Davi, eles ficaram tanto tempo lutando, enfiando espada e sangue escorrendo, que a espada ficou apegada à mão dos valentes de Davi. Acontece isso com a vassoura ou não acontece? Você é dona de casa, você sabe, o negócio é hot. Isso é ser mãe. Ser mãe é você acordar cedo, preparar o café, limpar a casa, educar as crianças, fazer o almoço, lavar a vasilha do almoço. Ficou tudo limpo? Hora do café. Sujou a vasilha do café, limpe a vasilha do café, porque está na hora da janta. Jantou. Lave a vasilha da janta, vá quebrada para a cama e o maridão chega turbinado. É nóis! Aí no outro dia, é a mesma coisa tudo de novo. Essas são as heroínas verdadeiras. Que se gastam, que se deixam gastar. Que às vezes nunca possuíram um diploma universitário. Mas são a referência para os seus filhos por toda uma vida. Que Deus possa dar a mim e a você, irmão e irmã, a graça de sermos as maiores influências na vida de nossos filhos, de sermos pais e mães bíblicos, porque filhos, eles são como um cartão de débito ou de crédito. Você vai ter que pagar um preço. Ou você paga na hora, através de uma boa educação, ou é um cartão de crédito, né? Se deixa para depois e a fatura normalmente vem dolorida. Que Deus nos capacite a criarmos nossos filhos para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos?